professor Silvio é emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e agora ele estava nos dizendo que é professor associado da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mestre pela Federal de Pernambuco e PhD em Computação na Kent Canterbury, da United Kingdom, Grã-Bretanha, Reino Unido. É orientador de várias teses, né? Publicou 300 artigos científicos, pelo menos, e hoje está investido em novos negócios de investimentos inovadores no crescimento empreendedor. Professor, nós nos comprometemos solenemente a 1 hora de palestra, é isso? Isso. Nós nos comprometemos solenemente a 1 hora de palestra. Com vocês, o professor, que eu agradeço se vocês baterem palma aqui. Para minha apresentação. Obrigado. Obrigado. Esse é meu cartão de visitas. Eu estou no ar desde o começo da internet, mais ou menos, então eu comprei esse domínio @meira.com assim que liberaram o registro de domínios. Esse é meu Twitter, as coisas que eu vou falar aqui, vez por outra, aparecem lá, mais ou menos a mesma coisa no meu Facebook, e esse aqui é meu blog, onde tem artigos como inovação em educação, será que é possível fazer isso no Brasil? Então, se vocês procurarem boletim.de/Silvio, inovação em educação, vocês caem direto no artigo que eu escrevi sobre isso recentemente. Também escrevi em um dia desse, esse texto aqui. Deixa eu ver se eu estou na apresentação certa, para eu não enganar vocês. Estou na apresentação certa. Eu também escrevi em um dia desse esse texto aqui. Não vou enganar vocês, não. E ele é sobre a necessidade da gente empreender a mudança que a gente quer fazer. Esse texto aqui, que é um dos últimos textos que está lá no blog, é sobre a necessidade da gente ter que empreender mudanças. Se a gente resolver mudar alguma coisa, as coisas não mudam porque a gente quer, nem porque a gente acha que elas devem, nem porque a gente decreta sistemicamente, mas porque a gente, em última análise, vai lá e faz com que a mudança aconteça. Esse texto aqui, em particular, está nesse link aqui de baixo. Então, se vocês fotografarem com as suas máquinas de tirar notas de aula aí, que são os seus smartphones, bit.ly/CIRreal, e clicarem lá depois, vocês vão achar um texto sobre por que o futuro se faz fazendo e não vendo e ouvindo ou assistindo passar no YouTube ou no Pokémon GO. Ok? Beleza. Então, é aqui que a gente está. A gente está numa combinação de tempos entre o passado e o presente. Nós não chegamos no futuro ainda. Parte do futuro vem dessa bola aqui, que está representada nesses caras aqui, que tem um impacto absolutamente monumental sobre o nosso micromundo contemporâneo, do ponto de vista de captura de atenção e de engajamento das pessoas, né? Isso aqui é um parque em Bellevue, em Massachusetts, perto de Boston, no fim de semana que foi lançado o Pokémon GO. Isso é a quantidade de pessoas, que muitas delas jamais saem de casa, né, são nerds, jogadores, que resolveram ir para o parque para tentar entender o que era que estava acontecendo com essa história toda de Pokémon GO. Tem milhares de pessoas, literalmente, aí. E o meu sonho dourado, desde sempre, era lançar um aplicativo educacional ou uma versão qualquer de qualquer tipo de aplicação digital em cima de conhecimento que levasse, literalmente, milhares de pessoas a saírem de casa ou a clicar, mesmo ficando em casa, para se interessar por isso em algum lugar. Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos componentes, não tem as mesmas instruções dos games no nosso processo educacional, via de regra. E lá você dá start, bota foco e, de repente, você engaja as pessoas de uma forma absolutamente dramática. Eu tenho 14 anos de idade em casa, que minha mulher... Eu já tenho 62, né? Ele é meu terceiro filho. Minha mulher me acusa de eu ter tido esse menino tardiamente para poder ficar fazendo laboratórios de como é que a escola funciona com ele.
Basicamente, eu já fiz todos os laboratórios que vocês puderem imaginar. Um dos laboratórios que eu já fiz é o seguinte: o que acontece se eu deixar ele jogando? Ele vai para a recuperação em todas as matérias. O que acontece se eu botar ele dentro de um game, que ele ganha a hora de jogo em função de hora lida e de arguição dentro de casa? Ele passa em tudo. Então, se eu botar ele num game que ele tem que estudar para ganhar tempo para jogar, ele tem uma mega performance na escola. Se eu deixar ele jogando, ele só vai jogar. Aí, se eu perguntar para ele, mas por que você não vai estudar? Mas, porque é um tédio, via de regra. Eu digo, mas e o futuro? Aí diz, o futuro está muito distante. Para uma pessoa que tem 14 anos de idade, o futuro não existe, né? Então, game over para os nossos processos educacionais clássicos, tá certo? E mais ainda, game over para a aula longa, né? Como, por exemplo, a gente, na minha pós-graduação lá em Recife, a gente aloca aulas de 4 horas. Um professor fica falando durante 4 horas para uma sala de alunos num processo de tortura. A gente estava falando em suicídio aqui numa conferência anterior. Eu estou até hoje impressionado como é que o índice de suicídio no meu departamento é baixo. Na realidade, eu estou achando que a gente está caminhando para o fim da aula industrial e a falência total da sala de aula, e, mais ainda, para o fim da aula em si, por causa da imersão em sistemas digitais, que os aprendizes, quer nós, professores, queiramos ou não, adotaram como o seu universo básico. Eu acho interessante ouvir que Maria Helena Guimarães, que todos vocês aqui conhecem, ela é daqui de São Paulo, né, que está lá como secretária executiva do MEC, tenha chegado à mesma conclusão. Tá certo? Eu tuitei esse negócio aqui recentemente, isso aqui é do meu Twitter. E o comentário que todas as pessoas que comentaram o meu Twitter fizeram foi o seguinte: sim, eles sabem disso, mas eles não vão fazer nada porque eles não sabem como. Eles somos nós, essa sala aqui. Nós, eles, somos os professores. Nós não vamos fazer nada porque nós não sabemos como resolver o problema do fim da aula expositiva, certo? Beleza. Mas e se a gente tentasse? E se a gente tentasse? Se a gente, por exemplo, usasse uma van, um pêndulo e um balão, que vocês não vão ver por causa daquela luz ali, né? Depois a gente tem que botar aquelas luzes para focar só aqui na pessoa e não no slide, porque não vai filmar direito. Está aqui. Esse cara daqui chama Smarter Everyday. E ele dá aulas, por exemplo, usando uma van, um pêndulo e um balão de gás. Não é? Ele tem 4.115.000 pessoas para assistir essas aulas, e algumas dessas aulas começam daqui, esse aqui é o pessoal que está registrado no canal dele do YouTube, e algumas dessas aulas começam daqui, são assistidas por 6 milhões de pessoas. Eu vou mostrar qual é o comportamento de um pêndulo e de um balão num veículo em aceleração, tá certo? Está aqui o cara, ele usa os 2 filhos dele que estão aqui atrás como... Vocês estão vendo ali, não? Tem 2 meninos ali que são os assistentes dele. A gente não precisa do som, é irrelevante. O que ele vai mostrar aqui é o seguinte, ó. Você está numa van. Se esse carro acelerar para lá, o que acontece com o pêndulo? Não é? O que acontece quando ele acelera? O pêndulo vai para trás, tá certo? Isso é absolutamente fantástico, tá certo? É uma aula prática de física que está acontecendo aqui. Se ele freia, o pêndulo vai para frente. Também é absolutamente óbvio que isso devia acontecer. Agora, surpreendentemente, a maioria dos adultos que eu conheço não sabe o que acontece se você botar um balão de hélio, né, que é menos denso do que o ar. O que acontece se ele acelerar a van? O balão vai para frente, certo? O balão vai para frente. Isso é absolutamente fantástico. Ó. Lá vai. Ele vai e mostra. Ó. Pã, acelerou, o balão vai para frente. Pronto. Aí depois ele pega um vidro de maionese com água e uma bolha de ar dentro e mostra por que vai. Por causa da densidade, por causa disso, daquilo outro. Mega aula de física, de densidade, de aceleração. Mega fim da sala de aula usando uma van, um balão e o YouTube. Não é? Não teve nenhum... Eu reuni os adolescentes que frequentam a minha casa para mostrar isso aqui. A pergunta comum de todos é a seguinte: por que a gente não tem aula assim? Certo? Por que a gente não tem aula assim? A gente não tem aula assim porque desde que o mundo começou a gente tem aula assim. Ó. Isso é, aspas, Rafael, a Academia de Platão, vocês já viram esse quadro milhares de vezes, tá certo? Está aqui Platão, está aqui Aristóteles, está aqui Sócrates, está aqui Pitágoras. Ó. E aqui está Heráclito.
Heráclito está sem o menor saco de assistir aula.